E às vezes é difícil porque a gente só quer poder ser frágil. Porque até então você se escondia nos fios que existiam. Ele é um dos cânceres considerados raros. Foram dias terríveis e eu pensei, se isso for continuar para as próximas sessões, nas próximas quimioterapias, eu não vou dar conta. Quando você raspa o cabelo, você abre para as pessoas te abordarem, opinarem se você está fazendo certo ou errado. Você acorda vendo seu travesseiro lotado de cabelo. Então, uma das últimas consultas que eu tive com um clínico geral, ele falou comigo que era para eu capinar um lote, que isso era coisa da minha cabeça. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Odontologia Relevante. Um espaço para falarmos de vida, saúde, diagnóstico e tratamento oncológico, cuidados bucais do paciente que está com câncer. Meu nome é Lidiana Castro, sou dentista hospitalar e paliativista e estou aqui para falar sobre o câncer, uma doença tão estigmatizada e que traz tantos medos e angústias. O episódio de hoje está muito especial. Nós vamos receber a Sara Oliveira, uma mulher de 27 anos, jornalista, escritora e que enfrentou um câncer bem no meio da pandemia. Seja bem-vinda, Sara, um prazer te receber aqui. Muito obrigada, doutora Lidiana, o prazer é todo meu estar podendo ter essa oportunidade de conversar com você sobre um assunto tão importante. Para a gente começar, fala pra gente quem é a Sara Oliveira antes do diagnóstico do câncer. Bom, eu acho que eu não mudei muito questão da minha essência depois do tratamento, mas eu acredito que eu amadureci muito. Os aprendizados que eu tive, tudo mais, antes eu era uma pessoa muito ingênua, às vezes um pouco frágil também, eu não era uma pessoa muito confiante, tinha muitos medos, claro, os medos mudaram, eu sigo uma pessoa tendo medos hoje um pouco diferentes do que eu tinha antigamente, mas eu tinha muita ansiedade, eu não achava que eu ia dar conta das coisas, e enfrentando um câncer, eu descobri a força que eu tinha, que eu não sabia que eu tinha naquela época. Hoje eu tenho um olhar que eu consigo enxergar que eu estou vivendo. Antes eu só vivia. Eu estava passando por um momento feliz e aquilo dali era um momento feliz. Todo dia eu ia ter um momento feliz e um momento triste. Hoje eu encaro os momentos como eles de fato estão acontecendo. Eu racionalizo o momento, eu consigo enxergar que é uma oportunidade eu estar aqui hoje podendo viver isso. Então não que antes eu não gostasse de... Não, eu sempre amei viver. Não que eu não aproveitasse os momentos, mas hoje eu consigo enxergar que eu tenho a oportunidade de estar vivendo aquilo com um olhar mais grato, eu acho, sabe? Que antes, mesmo que eu amasse aproveitar a vida, que eu amasse sair, curtir com os meus amigos, minha família, eu só estava vivendo aquilo porque eu não tinha risco de não viver aquilo. E depois que eu passei pelo que eu passei, eu entendi que a vida é realmente um sopro, né? E que a gente tem que aproveitar todo segundo como se fosse o último. Sara, não tem como fugir dessa pergunta. Foi o momento mais difícil da sua vida, ou um dos momentos mais difíceis da sua vida, você descobrir que estava com câncer? Aos 22 anos de idade, você muito jovem, em meio a uma pandemia. Conta pra gente do processo do seu adoecimento. O processo ele foi longo e eu não sei exatamente quando ele teve início, mas eu acredito que eu fiquei uns 4 anos tentando descobrir o que eu tinha. Começou assim com vários sintomas que pareciam isolados e muito parecidos com ansiedade. Então assim, eu tinha uma coceira excessiva na perna, eu tinha um carocinho que ele aparecia e sumia no meu colo. Perda de peso assim eu não tive excessiva, né, que é um grande sinal, mas eu não engordava, eu sempre fui muito magra, mais ou menos assim 45 quilos era o que eu pesava e eu não conseguia sair disso. E quando eu procurava os médicos, que aí o primeiro carocinho ele apareceu 4 anos antes do meu diagnóstico, e aí quando eu busquei pelo médico, ele disse que era só ansiedade, mas assim, mal examinava, não tocava, não pedia exame. Todos os médicos possíveis eu busquei dermatologista, cardiologista, ortopedista, clínico geral diversas vezes e nenhum deles me falava o que eu tinha, e eu achava que eu estava causando isso comigo, porque eu me sentia muito fraca, sem disposição, não conseguia ser ativa na minha vida, que normalmente eu era, fazer exercício físico, gostava. Então eu fui perdendo essa vontade e eu achava que eu estava fazendo isso comigo. Então, uma das últimas consultas que eu tive com um clínico geral, ele falou comigo que era para eu capinar um lote, que isso era coisa da minha cabeça. Nossa. Então eu procurei um psiquiatra e comecei a fazer tratamento psicológico, porque eu falei, se eu tô fazendo isso comigo, eu preciso resolver. E de certa forma me ajudou muito, inclusive o tratamento, a medicação durante o meu tratamento ajudou para eu manter a calma, né, porque é um processo muito pesado, o diagnóstico,
mas foi buscando uma endócrino que ela resolveu investigar melhor, porque eu achei que poderia ser tireoide, porque esse carocinho cresceu, Era nessa região. Isso, no colo, e aí cresceu muito meu pescoço, inchou muito, isso já era pandemia, foi num Dia das Mães, e eu tirei uma foto com minha mãe e assustei com o tamanho do meu pescoço. Porque ele tava muito inchado, eu não conseguia ver a divisória aqui atrás da minha nuca, tava realmente muito inchado. E aí, buscando a endocrinologista achando que era sobre tireoide, ela pediu um raio-x, depois uma tomografia, depois veio a biópsia e aí já veio a sequência de exames que diagnosticou o linfoma de Hodgkin, que é um câncer no sistema linfático. Mas eu demorei muito tempo até chegar nisso, então foi um processo assim, muito desgastante de não entender o que eu tinha e me culpar por achar que eu estava fazendo aquilo comigo e sem conseguir controlar. E eu tentei muito, a gente foi muitos médicos para buscar uma solução, mas por eu ser nova, por eu ter 22 anos na época, e antes, né, disso, que eu acredito que o câncer começou, o diagnóstico foi aos 22, os médicos achavam que não era nada, que eu era nova e não podia ser câncer. Então, essa negligência dificulta muito o tratamento e é uma reclamação recorrente entre os pacientes, porque é muito difícil o diagnóstico. E eu posso imaginar a angústia por trás disso, né? Várias especialidades médicas sem nenhum diagnóstico assertivo, eram hipóteses. O nosso imaginário, ele não tem fim, né? A gente pensa várias coisas e até, você falou assim, se culpar por estar causando algo em você físico, porque era palpável, né? Você sentia, você via as imagens. Sim. Você pensar que você estava causando algo em si próprio, né? Eu achei que era assim, uma preguiça, não tô sem disposição, tô me sabotando pra não fazer as coisas na minha vida, sabe? E na verdade não, era algo muito maior e eu sentia que era, mas eu tava ficando exausta de tentar descobrir por algo que aparentemente não existia, que era coisa da minha cabeça. E aí você descobriu, né? Veio o diagnóstico. Linfoma Hodgkin. Fala pra gente, muitas pessoas podem não saber, né? Que tipo de câncer que é esse, né? Fala um pouquinho só sobre a doença. Eu sou leiga, mas eu brinco que assim, agora eu já sei muita coisa, porque quando a gente vive, a gente acaba aprendendo muito, né? Mas é um câncer no sistema linfático, que afeta as células, né, assim, parecido com uma leucemia, né, que é o que a maioria das pessoas conhece, porque eu também não conhecia o que era linfoma quando eu tive o diagnóstico. Tanto que quando eu recebi o papelzinho escrito assim, linfoma, e aí eu pesquisei, porque eu nunca tinha escutado falar nessa palavra, apareceu lá que era um câncer. E aí eu falei assim, não, mas se fosse câncer, estava escrito câncer e não linfoma. Eu ainda tentei negar naquele momento, mas não deu. E o médico que teve o meu diagnóstico, ele falou que era para eu buscar um oncologista, e o oncologista eu sabia o que era, então eu sabia que o buraco era um pouco mais embaixo. Mas eu fiquei muito preocupada, né, com o câncer. Você perguntou o que ele é um dos cânceres considerados raros, não tem tantos diagnósticos, né, mas o raro também são muitos números, né, a gente fala que é raro porque é menos do que um câncer de mama, um câncer de pele, mas eu costumo ouvir muitos relatos de pessoas que tiveram linfoma e tenho escutado frequentemente, acho que agora porque eu tive, ele aparece mais pra mim, mas ele é considerado raro, mas ele também tem bastante incidência, principalmente pessoas jovens. E tem vários tipos de linfoma, né? Tem o linfoma Hodgkin, que foi o seu, tem o não Hodgkin, tem vários outros, e a sua linha de tratamento foi toda em Belo Horizonte, é isso? Você tratou tudo lá? Eu fiz meu tratamento no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte, um hospital incrível, acho que foi o melhor lugar que eu poderia estar, tanto da equipe médica, assim, né, do próprio tratamento, quanto os profissionais que estavam ali envolvidos, desde a pessoa da secretaria que me recebia quando eu chegava ao hospital, as enfermeiras especialmente, que até hoje, quando eu visito o hospital, que eu faço uma consulta de rotina, né, eu vou até elas lembram de mim, comemoram a minha vitória, e o médico também, os médicos da equipe, que lá, como são com residentes, então costuma mudar, mas todos me atendem com muito carinho, muita atenção, que é algo que eu não tive aqui, antes de ser paciente, né? Enquanto eu estava tentando descobrir meu diagnóstico. É muito legal você falar isso, porque você tratou na rede pública, né? Sim. Você cita aí, né, eram residentes, médicos que ainda não tinham o título de oncologista. Então é muito legal você falar isso, até mesmo para poder quebrar, às vezes, o conceito que a pessoa acha que o melhor tratamento está na rede privada. E você tratou na rede pública e aí agora está dando um relato lindo da instituição.
onde você foi tão bem acolhida, tratada. Muito. Que bom que você está aqui contando isso hoje. Eu fico muito feliz, eu sinto um carinho imenso por eles. Que bom. Eu ouvi uma vez uma frase com relação ao câncer e faz todo sentido. O câncer é uma doença democrática. Ele não escolhe idade, raça, cor, sexo, classe social, gênero. E você está aí nas estatísticas de pacientes jovens acometidos pelo câncer. Quem que espera um jovem, né, ter um linfoma? Você viveu isso. E ainda mais você sendo mulher, porque o protocolo do tratamento do seu linfoma envolveu a perda do cabelo, né, Sara? O meu maior medo era perder o cabelo. Porque eu criei na minha cabeça uma certeza que a cura eu tinha. Eu não sei como, de onde ela veio. Claro, né, Deus. Mas eu tinha muita certeza de que eu ia ser curada. E o linfoma mesmo, ele tem grandes chances de cura, né? A taxa de cura dele é muito alta. E eu lembro muito de um amigo meu falando comigo. Melhor ter cura do que tratamento. Então, o seu tem cura, vai dar certo. Então, eu me apeguei a isso. Mas o cabelo, eu tinha certeza que ele cairia. Porque o meu protocolo envolve 4 medicações e dessas 4, as 4 têm tendência à queda. Então, não tinha como fugir disso. Eu até perguntei aos médicos, né, alternativas, a touca de gelo, que eles costumam falar, mas não funcionaria no meu caso. Então, eu me frustrei muito com isso, porque meu cabelo era o meu maior apego, eu era reconhecida por ele, meu cabelo longo, todo mundo falava, me via e me referenciava como meu cabelo, a Sara do cabelo grande. Era eu. Então, perder ele, que era algo que pra mim era minha identidade, significava minha personalidade, foi muito difícil, e era o que eu mais tinha medo. Então, quando ele começou a cair, eu tive várias intercorrências no meio do caminho, né? Eu passei a quimioterapia sem queda, mas a primeira quimioterapia, na segunda quimioterapia ele já começou a cair. E era muita quantidade. Só que eu escolhi ver ele caindo, porque muitas das pessoas escolhem raspar, né? Porque presenciar a queda é muito difícil. Você acorda vendo seu travesseiro lotado de cabelo, você não quer lavar seu cabelo porque vai cair no banho. Você não quer pentear seu cabelo porque acha que vai cair. Então é conviver com essa insegurança de ver o cabelo caindo. E é horrível. Mas eu não conseguia me imaginar carequinha. Não conseguia. E aí convivi com ele assim durante alguns meses. Mas perto do fim do meu tratamento já começou a virar um problema real. Que eu me olhava no espelho, ao invés de eu me sentir feliz por ainda ter um pouquinho de cabelo, eu me sentia muito mal. Eu já não conseguia me enxergar como eu mesma. Eu só sonhava com o meu cabelo longo. Às vezes eu me via no meu próprio sonho e eu não me enxergava com o cabelo cortado. Mais curto que eu cortei, né? Pra eu não ver ele caindo tanto, porque o fio era muito longo, eu cortei, então o tamanho do fio cair era um pouco menor, mas a quantidade ainda era muita. E já não conseguia mais disfarçar a queda. Tava muito feio, assim. Eu não me sentia mais feliz mantendo essa narrativa de que eu não queria estar careca. E aí o principal que me ajudou foi a terapia, e foi muito importante pra mim, porque ela fez eu virar a chavinha, e ao invés de falar que estar careca me tornaria uma paciente, ela me falou que eu precisaria abrir mão do que eu mais amava pra minha cura, e não porque eu era uma paciente com câncer. E aí depois dessa consulta, que já foi próximo da última quimioterapia, eu raspei, e nem consegui usar peruca depois, não quis assumir minha carequinha e aproveitei cada etapa do crescimento do meu cabelo, que também não é fácil, mas eu tentei viver ao máximo esse momento. Você gostou da imagem refletida? Gostei. Eu acho que eu estava tão cansada e exausta de sustentar essa visão de que eu não podia estar careca, mas assim, enquanto eu não me arrependo das minhas escolhas. Eu respeitei o meu momento. Aquilo que pra mim era importante naquele momento eu segui, que era ter o meu cabelo. Mas a partir do momento que aquilo já não estava me fazendo bem, não tinha por que eu manter aquele pensamento. Então raspar foi fundamental. E aí eu encarei a carequinha e aproveitei essa fase também. Pode-se dizer que nessa época você realmente aceitou o diagnóstico? Sim, na verdade foi quando eu aceitei assim, não é que eu não aceitava estar doente. Eu não me sentia envergonhada por estar doente, eu tinha medo do que as pessoas iam falar e como elas iam me abordar. Porque assim, apesar de a gente estar em pandemia, isso fez com que as pessoas não me vissem, não desconfiassem disso, mas eu sabia que tem muito preconceito e muito estereótipo, por exemplo, você tem que tomar chá de não sei o que, você tem que comer tal coisa, você não pode comer tal coisa. E eu tava com as pessoas responsáveis para me manter bem, para cuidar de mim, para eu me curar.
Então eu não precisava de, às vezes, opiniões externas, querendo saber como eu tava ou o que eu tinha feito. Então eu tinha muito medo dessa pressão e eu não aguentar ela. Então eu não quis contar para as pessoas quando eu tive o diagnóstico, mas não por vergonha, mas por esse receio mesmo. E quando eu assumi minha carequinha, né, de fato, foi depois que meu tratamento acabou. Então antes disso, todas as pessoas que eu não havia contado, né, eu só contei para quem era realmente mais próximo, quem eu senti que estava ali comigo, elas não sabiam. E aí eu acho que a doença, eu encarei ela mesmo, não a doença, não o tratamento, assim, mas eu encarei que eu tive, a ficha caiu que eu passei por aquilo tudo só depois que eu contei. Antes disso eu aceitei, claro, com muitos altos e baixos, porque cada dia é uma reação nova, cada dia é uma vivência nova, mas eu entendia que eu estava vivendo aquilo, eu tentei levar da forma mais leve possível, mas a minha ficha só caiu quando acabou. E eu penso exatamente isso no sentido de que a partir do momento que você raspa o cabelo, que você fica careca, você assume para você o diagnóstico e para o outro. Porque até então você se escondia nos fios que existiam. E quando você raspa o cabelo, você abre para as pessoas te abordarem, para elas às vezes opinarem se você está fazendo certo ou errado. Ah, mas por que você não foi no médico tal? Por que você não está no hospital tal? Nossa, né, tem gente que vira e fala, você está tendo um câncer, você está com muita amargura, você está revoltado, você está com raiva de alguém, né, alimentando algum sentimento ruim que você desenvolveu tão jovem. Então, bancar a careca é bancar o outro, é bancar a si próprio. Falar para você e para o outro, estou com diagnóstico, estou tratando, mas você não foi em médico tal, não, eu estou tratando, está tudo indo muito bem. Então, foi o momento que você se sentiu pronta para todo esse universo. Sim. Nessa área. Isso que você falou das pessoas falarem, né, porque é alguma coisa que você guardou. Voltando à culpa, que antes eu tinha a culpa de estar me causando algo que era ruim, eu não sabia o que, depois que você tem o diagnóstico, você sente culpa. Porque a gente é acostumado a ver na televisão que para você não ter câncer, você não pode fumar, você tem que manter exercício físico, você não pode ter uma alimentação ruim, passar protetor solar. E aí quando você descobre, você fala assim, o que eu fiz de tão ruim na minha vida para me causar algo assim? E no meu caso, o linfoma ele não tem uma explicação. Não tem. Não tem, é o acaso mesmo. A célula genética resolveu se multiplicar de forma errada e levou ao câncer. E se fosse para ir por essa linha de pensamento, como que a gente ia justificar o câncer nas crianças? Exato. Só que muitas vezes as pessoas guardam esse estereótipo e levam, e acham que falando isso com o outro vai se sentir bem, não sei como, mas eles falam. Eu cheguei a ouvir esse tipo de coisa. E é muito desagradável ouvir isso, porque eu ficava me questionando o que eu fiz. Será que foi algum dia que eu respondi errado uma pessoa e hoje eu tô tendo um câncer por causa disso? E não, é simplesmente ninguém tem a sorte ou o azar de ter um câncer. É o que você falou, é democrático. É democrático. Pode atingir todo mundo. Pode atingir todo mundo. Independente de classe, de qualquer fator, ele atinge. E a gente nunca espera que vai ser atingido por ele. Exatamente, pode chegar. Sara, durante o seu tratamento, você teve algum efeito colateral na boca? Teve algum sintoma? Foi orientada se isso poderia acontecer? Conta pra gente. Eu fui orientada, eu tinha uma noção de que isso poderia acontecer sim, e eu tive. Foram dias bem difíceis, logo após a primeira quimioterapia, o sintoma da boca veio e era uma dor insuportável. Eu passei uns 3 dias assim, sentindo uma dor assim, de fissura, sabe? Parecia que minha boca estava inteiramente cortada, eu não conseguia nem beber água, porque ardia no nível de eu não conseguir mesmo. E eu sabia que eu poderia fazer um tratamento, né, odontológico com laser, mas eu acho que como foi logo na primeira sessão, ainda era tudo muito novo, e principalmente porque o meu tratamento era em BH e eu estava em Lafayette, era final de semana, eu preferi deixar para ver se melhoraria. Eu acabei usando um gelinho, tentando comer coisas mais pastosas, mais geladinhas, né, para evitar o calor e não piorar, mas foram dias terríveis, e eu pensei, se isso for continuar para as próximas sessões, nas próximas quimioterapias, eu não vou dar conta. E não aconteceu? Não. Felizmente foi só na primeira, foi uns 3 dias assim bem difíceis. Eu tenho até uma lembrança da minha mãe me dando com a colher assim na boca a comida e deitada no pé da cama rezando para ver se isso passava, porque era realmente uma dor insuportável de não conseguir comer e beber nada, nem água. Realmente esse desconforto, essa ardência, ela é o
primeiro sinal da mucosite, né? E você foi beneficiada dela não evoluir para a formação das aftas, né? Que são extremamente desconfortáveis. O nosso papel, assim, o ideal que seria é que todo paciente oncológico ele tivesse um acompanhamento odontológico. Antes, durante e depois. Para a gente resolver pequenos problemas, ser um braço direito ali do paciente, caso ele tenha algum efeito colateral, a gente manejar aquilo melhor. Nem todos os pacientes conseguem se beneficiar da laser terapia, às vezes não tem acesso a um dentista que faz, ou na própria instituição que está tratando não tem ninguém que faça laser terapia. Existem alguns fluidos, enxaguantes, tipo um gel assim que o paciente faz um bochecho para aliviar sintoma. E todo esse esclarecimento a odontologia pode dar, né? Pode ser um suporte ali do paciente. Mas eu fico muito feliz que você tenha tido essa intercorrência somente na primeira quimioterapia, que isso não tenha persistido, para que você tenha tido qualidade de vida, né, para enfrentar o seu tratamento. E o cuidado ele é muito importante porque a boca é um lugar muito sensível, com muita bactéria, né, e o paciente oncológico, a imunidade abaixa muito, então se não tem esse cuidado, pode ser muito prejudicial, pode trazer outros problemas, né. Exatamente isso, você fala uma questão importantíssima. A boca, ela é suja, tem bactérias, você pode escovar, se a gente sempre vai ter bactérias. E num momento de baixa imunidade que o tratamento oncológico provoca, às vezes uma situação que estava tranquila ali, ela fica exacerbada. Por quê? Porque o paciente está sem defesa. Então, cuidar disso proporciona que você consiga beber água, que você consiga comer, que você consiga falar. Falar também. Os problemas bucais, eles afetam todas essas questões. Tem muitos casos que o paciente ele precisa interromper o tratamento para poder se reidratar, recuperar forças, para poder voltar para o tratamento. Mas fico feliz que o seu tenha sido leve. Que bom. Foi pesado durante um breve momento. Que bom, você enfrentou. Sara, vamos falar do pós-câncer. Como que é estar em remissão? Muito difícil. Eu falo, e é bem comum também entre os pacientes, é que às vezes é um choque quando algum paciente fala que o pós é pior do que o tratamento. Mas o tratamento você não tem escolha. Você descobriu uma vida nova, você precisa agora se tratar, você não tem essa opção. Quer dizer, eu não pensei em momento nenhum que eu não tinha a opção de me tratar, eu queria estar curada, então eu fui. E aí você vai, à medida que o tratamento vai acontecendo, você vai enfrentando ele. O pós, você toma consciência do que aconteceu, você entende que você não é mais a mesma pessoa, você não se reconhece mais, porque você perdeu muitas das coisas que você antes julgava que eram importantes para você, como no meu caso o cabelo. Então não me reconhecia, eu me olhava no espelho e não sabia quem era eu. E você convive com o medo, porque antes você não tinha medo de ter um câncer, você nem passou pela sua cabeça que você teria. E agora, depois que você tem, é um momento da remissão, você tem que manter em observação, você faz consulta de retorno, você tem que voltar àquele ambiente, você tem que estar em constante lembrança de que aquilo aconteceu e você sente medo de voltar, porque é o pior momento da sua vida. Se as pessoas que nunca tiveram têm medo de ter, imagina quem já teve. O medo de ter de novo é gigantesco. E eu tinha e tenho muito medo. Hoje em dia eu consigo lidar um pouco melhor com isso, mas são altos e baixos, principalmente quando tá chegando perto de exame, eu fico muito mal. E isso, você falar sobre isso, assim, tá muito assim casando com o meu propósito de que falar sobre o câncer é super necessário. Então, eu tenho aqui, através desse meu projeto com o podcast, de conversar com mais pacientes, familiares e profissionais, porque é um assunto que a gente precisa falar. Precisa. A gente precisa falar sobre o câncer, uma doença tão estigmatizada, né? Eu venho de uma geração onde as pessoas não falavam, não pode falar, não fala porque atrai. A gente tem que falar. Não só sobre a doença, mas sobre tudo que está em torno dela. Os sentimentos, tudo que acontece. Muito interessante, muito bom você falar sobre isso, porque só me reafirma que eu estou no caminho certo. Sara, vou precisar interromper nosso podcast só um pouquinho para eu dar um recado para quem está nos assistindo. Pessoal, estamos falando aqui sobre um assunto super importante que é o câncer. Para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas, curta esse vídeo, deixe um comentário, compartilhe com todas as pessoas que vocês acham que possam ser beneficiadas, se inscrevam no canal e ative as notificações. Pessoal, essa mulher fantástica aqui, Sara Oliveira, escreveu um livro
durante o tratamento dela. Conta pra gente, Sara, sobre o livro Em Hospitais Também Nascem Flores. Que linda! Fala pra gente. Eu senti a necessidade de falar sobre isso, principalmente porque eu comecei a postar rapidamente no meu Instagram ali algumas coisas, né? Depois que eu acabei meu tratamento, eu resolvi expor, até porque as pessoas iam me encontrar na rua, né? E ver que eu tava carequinha. E uma das pessoas me abordou falando no Instagram que não me conhecia, não me seguia, nunca tinha me visto, mas meu vídeo falando do meu pescoço apareceu pra ela no Instagram dela. Ela resolveu investigar e ela teve o diagnóstico de câncer na tireoide. Que interessante. Então ela tratou, se curou, tá bem, tá feliz, e isso me deu um gás que eu precisava falar sobre isso, que era importante eu falar sobre isso, apesar de ter esse julgamento que acontece. E às vezes ele me trava até hoje, mas aí eu lembro dela, lembro do motivo que me fez fazer o livro, né? Eu tava no jornalismo, mas eu precisava fazer o TCC, então eu uni as duas coisas. E criei Em Hospitais Também Nascem Flores, que é o meu bebezinho. Eu fiz ele por completo, eu fiz o design, a ilustração, a escrita, porque realmente eu queria que fosse algo meu, como meu diário, como se fosse eu, as cores que eu gosto, tudo como se fosse a minha personalidade, para passar da forma mais fiel possível tudo que eu vivi para as pessoas. E uma vez eu fui questionada sobre o título, né, por uma paciente, ela não tinha entendido de cara quando ela viu, ela leu Em Hospitais Também Nascem Flores, o que isso quer dizer. E aí depois ela mesma me explicou. Ela falou assim, eu me questionei sobre isso, mas depois eu fui no hospital e vi uma menininha de 5 anos tocando sino. E ali eu vi a primeira florzinha no hospital. Então é isso, é poder florescer. Eu tive um processo assim, associei as flores, né? Hoje elas são minha marca. Troquei a marca do cabelo pela flor. Ressignificou, né? Ressignifiquei, de fato. E pra mim, eu ia florescer, eu ia amadurecer, eu ia evoluir e eu ia florescer no meu tratamento. Então, que o hospital seja visto como um lugar de oportunidade, não de sofrimento. Pessoal, eu criei um quadro aqui para o meu podcast que chama Quadro do Espelho. Por que eu criei esse quadro? Porque um pensamento que eu tenho, Sara, é o quanto é difícil para as pessoas que estão enfrentando o câncer se olharem no espelho. A doença, o tratamento, ela causa várias alterações físicas, não só o cabelo, como alteração de pele, como inchaço. A pessoa às vezes não se reconhece. Você falou sobre isso, né? Sim. E eu vivi isso com a minha mãe, eu percebi que em determinado momento ela já não se olhava mais no espelho. Talvez porque ela não quisesse assumir para ela mesma que ela estava com câncer. E aí, motivada por isso, por essa situação, eu decidi trazer o espelho para você. E eu gostaria que você olhasse para essa imagem que está refletida aí no espelho e respondesse para mim, para quem está nos assistindo, mas principalmente para você. Responda para você, Sara. Quem é a Sara depois do diagnóstico do câncer? Ai, meu Deus! Porque é muito difícil falar quem sou eu assim, porque depois de 4 anos muita coisa acontece, né? E a gente acaba caindo um pouco na rotina de novo, então às vezes coisas que a gente aprendeu aqui, a gente esquece como que elas são valiosas, sabe? Então eu brinquei que eu sou uma pessoa frágil, eu ainda sou. E às vezes é difícil porque a gente só quer poder ser frágil também, sabe? Acaba que a gente fica com um paradigma muito forte de ter que ser forte o tempo inteiro, de que a gente superou o câncer, e às vezes a gente quer essa liberdade de poder ser um pouco acolhida também. Mas eu tenho muito orgulho da Sara, que enfrentou o câncer, que hoje é grata por tudo, por estar aqui. Eu acho que eu amadureci muito junto do processo do tratamento, também da vida, né? Quando eu descobri eu tinha 22 anos, agora eu tenho 27, né? Pouco muda, assim, mas muito muda também. Então, eu tenho muito orgulho, sou muito grata. A Sara de hoje é muito grata por poder estar vivendo tudo que ela vive, por poder estar aqui conversando com você sobre isso, por poder levar para as pessoas um pouco de informação, um pouco da minha história e esperança para elas. É difícil se orgulhar da gente mesmo, a gente nunca acha que é boa o suficiente. E às vezes eu acho que eu sou muito rígida com essa Sara, pelos mesmos motivos que eu acho que as pessoas depositam em mim essa força hoje, sabe? Mas eu não gostaria de ser outra Sara de forma nenhuma.
de forma nenhuma. Eu sou muito grata por estar aqui hoje. A Sara de antes, eu sinto saudade dela, da ingenuidade que ela tinha, da pureza que ela tinha, que hoje eu me sinto um pouco mais forte e firme com algumas coisas, assim, com pessoas e tal. Mas eu tenho muito orgulho de poder estar aqui hoje, de valorizar as coisas certas, e um pouco do que eu falo no meu livro, que eu nunca me esqueça dos aprendizados que eu tive nos meus momentos mais difíceis, porque eu sinto que essa Sara esquece um pouco da força que ela tem, do poder que ela tem, de que ela pode chegar onde ela quiser, porque tudo passa, os desafios passam, as coisas boas também passam, mas poder estar viva é o melhor que a gente pode ter, é o maior privilégio que a gente pode ter, e a gente tem que aproveitar. Parabéns, você conseguiu. Obrigada. Sara, você vai ter a oportunidade de mandar uma mensagem. Imagina que essa mensagem vai alcançar o algoritmo da vida. Ela vai chegar. Ela vai chegar para todas as pessoas que estão enfrentando um câncer. Que mensagem é essa? É difícil, são muitas mensagens, a vontade que eu tenho é de poder abraçar e conversar com todos eles, mas se tem uma coisa que eu gosto de reforçar é que qualquer desafio vai ser muito pequeno perto da vida incrível que vai vir pela frente depois que ele passar. Porque a gente acha, enquanto tá vivendo aquilo, que aquilo vai demorar e custa passar. Os 6 meses que eu fiquei em tratamento pareciam 6 anos, mas hoje eu vejo que eu tô em 4 anos de remissão. Olha o tempinho que foi 6 meses perto dos 4, de coisas incríveis que eu tive a oportunidade de viver depois, que eu encarei, que eu tive força, que eu tive fé para poder passar. Então se apega, é possível vencer, tudo passa, e eu tenho certeza que cada um de vocês vão conseguir enfrentar esse momento de desafio. Bacana. Pessoal, vamos encerrar esse podcast hoje de uma maneira diferente. Eu queria agradecer essa querida que é a Sara. Oh, que honra te receber aqui, ouvir sua história, ver seu livro. O prazer é todo meu. Nossa, é uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Que bom, que bom. Conexão boa nós duas, sim, viu? Ai, já quero de novo. Ai, que bom. Então eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui e convidar para vocês nos acompanharem nas redes sociais, seguirem, compartilharem, ativarem os sininhos, que em breve teremos mais novidades. Obrigada, gente.